Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a esse novo episódio aqui do Mapa Paranista, que é uma pesquisa que eu fiz, né, sobre o Paraná Clube, procurando identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí para a formação tanto do Paraná Clube, quanto também de todos os seus clubes antecessores. E o episódio de hoje, então, eu vou falar, né, sobre um dos clubes mais importantes aí, que é o Ferroviário, né, o Clube Atlético Ferroviário, que é um clube nascido lá em 1930. Para você que não acompanhou, né, os outros episódios, eu já fiz um episódio introdutório, né, falando a respeito dessa pesquisa e também sobre as fusões. Acho importante para quem não assistiu dar uma olhada lá que tem um contexto histórico importante. E também já fiz um episódio sobre o Britânia e também sobre o Palestra Itália, tá? Então, quem puder assistir lá, acho que vale a pena para ter uma continuidade histórica aí das apresentações, beleza? Para quem não me conhece, né, meu nome é Kazuma Oscar, eu sou arquiteto e urbanista e também, né, paranista, evidentemente. Então, vamos dar início a essa apresentação aqui do Clube Atlético Ferroviário. Bom, começando aqui, né, a fundação foi no dia 12 de janeiro de 1930 e o apelido, né, principal utilizado era o Boca Negra, tá? Que é um apelido, né, no início dos anos 30 ali, parece que houve uma descoberta, né, entre aspas, assim, de uma tribo indígena lá na Amazônia. E aí os adversários aqui, né, de Curitiba passaram a utilizar esse apelido, né, de maneira pejorativa para o ferroviário, né, principalmente tanto para os jogadores quanto para a torcida, né, o Boca Negra. Mas aí a torcida acabou incorporando esse nome como um nome, como um apelido, né, para si, assim, o seu grito de guerra, né. E um dos motivos, né, dessa utilização desse Boca Negra era porque grande parte ali dos torcedores, né, e os jogadores do Ferroviário, eles eram provenientes, às vezes, de pessoas mais humildes, ou o pessoal que trabalhava muito nas ferrovias, né, que era o pessoal da rede ferroviária ali na época. Também muitos negros faziam parte da torcida, então os outros adversários, né, começaram a chamar eles como Boca Negra ou os negrinhos da vila, né. Então, mas enfim, aí, né, o apelido, na verdade, ganhou força, né, internamente dentro do Ferroviário e aí virou um grande grito de guerra. É, o Ferroviário, né, foi campeão paranaense em 1937, 38, 44, 48, 50, 53, que é talvez um dos títulos, né, mais importantes e emblemáticos aí, que era o título do centenário da emancipação política, né, do estado do Paraná, porque o Paraná havia se separado, né, do estado de São Paulo lá pelo ano de 1853. Então, 100 anos depois, né, haviam essas comemorações ali do centenário da emancipação. Então, esse foi um campeonato paranaense bastante simbólico aí. E depois também voltou a ser campeão em 65 e em 1966. Bom, em relação aqui ao mapa, né, que é o mapa paranista, né, que é o título de toda essa pesquisa, aqui estão os espaços que eu vou comentar, né, no episódio de hoje. Então, vão ser as sedes sociais e administrativas aqui, que são 3, depois os estádios e campos de treinamento, né, que não necessariamente eram propriedade do ferroviário, né, mas às vezes eram os locais mais utilizados. E também algumas curiosidades ao redor do estádio, né, principalmente ao redor da Vila Capanema, que eu acho que tem algumas informações historicamente importantes aí, relevantes para a nossa história. Aqui na direita tem um mapa, né, com a localização de todos esses pontos aqui que eu coloquei na legenda, né. Então, para facilitar a identificação aqui e entender um panorama geral, né, de como isso está espalhado dentro do mapa de Curitiba, tá certo? Eh, então, começando a falar aqui da primeira sede social, bom, antes disso, né, só para dar um contexto geral, né, o ferroviário, ele nasce a partir de uma cisão de um grupo de pessoas que pertencia ao Britânia, né. O Britânia que havia sido fundado em 1914 e, né, foi campeão ali diversas vezes no início do século XX. E aí depois, ali pelos anos 30, há essa vontade de criar uma cisão, né, de criar um time, digamos, genuinamente ferroviário, né, que tinha essa ligação com os funcionários da rede, né, da estrada de ferro, do Paraná, que depois virou, né, a Rede Viação Paraná-Santa Catarina, que muitas vezes você vai ver as logos, né, que é a RVP, né, SC, então que era a Rede Viação Paraná-Santa Catarina. E aí há esses relatos, né, de que essa reunião da cisão
teria acontecido na casa do Ludovico Brandalize, que ao que parece morava na Silva Jardim, mas isso eu não consegui identificar exatamente qual que era o endereço, né? Mas, enfim, era mais ou menos ali nessa próxima à estação ferroviária, né, também. E aí, então, dá-se a origem, então, a esse Clube Atlético Ferroviário, que era, né, tinha essa relação maior com a rede, né, e também se separando daquilo que era inicialmente o Britânia, né, que tinha o seu nome nas origens, digamos, uma homenagem aos criadores do futebol, né, os britânicos e tal. Então, criar esse time mais genuinamente local aqui, enraizado com essas raízes mais ferroviárias. E a primeira sede social, né, ela foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 1932 e ficava ali na Casa Emílio Romani, na atual, né, Rua Lourenço Pinto, número 500, bem na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Praça Eufrásio Correia. Para quem assistiu o episódio do Britânia, é exatamente a mesma sede social que o Britânia utilizou nos anos 20, né? Até quase o final ali dos anos 20. E aí, né, alguns anos depois, o Ferroviário também utiliza a mesma sede. Então, para ajudar vocês a se localizarem aqui, a gente tem a Avenida 7 de Setembro, aqui é onde hoje está o Shopping Estação, bem de frente aqui para a Praça Eufrásio Correia. E essa rua aqui é a Rua Lourenço Pinto. Então, bem nessa esquina aqui, tá essa residência, tá? Que hoje, né, atualmente é até um escritório de advocacia, se eu não me engano, que está ali instalado. Aqui na esquerda, né, eu tenho essa foto antiga aqui, que é uma foto de 1894, né, porque é uma construção histórica, né, então ela foi construída entre os anos de 1870 e 1890 e teve diversas funções, né, como quartel do exército, armazém, sede de empresas, entre outras, até ser adquirida pelo Emílio Romani em 1898. Então tá aqui, vou dar uma aproximada aqui nessa foto mais antiga. Mas essa edificação, né, é exatamente a mesma edificação que a gente tem hoje aqui nessa esquina, tá? Então, aqui está a Avenida 7 de Setembro e aqui está a Lourenço Pinto. Com algumas alterações, né? Que nem eu falei no episódio do Britânia, você tem algumas ampliações aqui na parte do fundo, você tem um arredondamento dessa esquina aqui, né? Que antes era quadrada, digamos assim, né? Mas enfim, então é o mesmo local aí do assédio social aí, que era do Britânia e passou a ser utilizada pelo Ferroviário. E aqui para comprovar isso, né? Então você tem aqui, ó, Clube Atlético Ferroviário. São convidados os sócios desse clube para a inauguração da sua sede às 21 horas, tá? Então, a inauguração aqui, ó, no dia 10 de dezembro de 1932. E aqui, ó, inauguração da sumptuosa, né? Daqui, ó, da sede também do Clube Atlético Ferroviário. E aqui já com a indicação do endereço aqui, ó, né? Então você tem, ó, Clube Atlético Ferroviário, o glorioso terreno amplo das suas conquistas. A inauguração da sumptuosa sede na Praça Eufrásio Correia, tá? Só para comprovar exatamente esse endereço. E aqui já em 36 também, né? Mostrando a utilização disso aqui. Que eram uns bailes ali que aconteciam, né? Então, o baile do ferroviário, que era o Grêmio Ferroviário, né? Que eu acho que, na verdade, era como se fosse um grupo dentro do ferroviário, né? Mas que organizavam mais os eventos sociais, né? Então, tá aqui, ó, a sede da Eufrásio Correia. A Eufrásio aqui com PH ainda, né? Assim como o Atlético, né? Clube Atlético com H também, TH. Partindo aqui para uma outra sede social, essa aqui ficava na Praça Generoso Marques, no número 166. A Praça Generoso Marques, para quem não sabe, ela fica ali bem de frente aonde é o Paço da Liberdade, né? A gente tem o edifício histórico ali. Então fica bem no centro de Curitiba. Para situar vocês aqui, você tem a Praça Tiradentes na esquerda. Aqui você tem a Rua 15 de Novembro, né? Todo o calçadão aqui. Aqui embaixo você tem a Barão do Rio Branco, que depois aqui da Praça Generoso Marques ela vira Riachuelo, né? Então, bem nesse trecho aqui, que eu marquei com vermelho, que pelos meus estudos aí, pelas análises que eu fiz, fica exatamente onde, infelizmente, foram demolidos os edifícios, né? Para abertura dessa rua aqui, ó, a Rua Prefeito João Moreira Garcês, que antes ela não existia. E aí, quando houve essa abertura, né, muito provavelmente era o mesmo endereço que ficava a sede do ferroviário. Mas, enfim, foi uma sede utilizada ali no início da década de 40 até mais ou menos o final da década de 50, tá? Então, aqui, ó, eu separei um recorte de jornal de 1942, né? O Clube Atlético Ferroviário.
É, teria aqui, ó, os ingressos, né, as entradas aqui, ó, para o jogo que aconteceria no estádio Belfort Duarte, né, que era o nome antigo do Couto Pereira. Então as pessoas deveriam comparecer à Praça Generoso Marques, número 166, para adquirir os ingressos, tá? Então tá aqui, ó, só para comprovar exatamente o endereço aqui no ano de 1942. Aqui em 1948 também aparece aqui, ó, em sua sede social na Praça Generoso Marques, a aclamação, né, do presidente e vice-presidente aqui, ó, do ferroviário, né? E aqui também, esse aqui era um outro apelido também, né, que o ferroviário tinha, que era o Colorado, né? Mas você vê que aqui é o ano de 1953, né? Então aqui tinha para adquirir a sua cadeira cativa aí, na Praça Generoso Marques, número 166, tá? Então é isso, até os anos 1953 foi quando eu achei ainda algumas reportagens. Bom, para comprovar essa minha teoria, né, de quais eram os edifícios, eu consegui aqui, primeiro, uma foto aqui da década de 30, ou entre 30 e 40, da Praça Generoso Marques. Então você vê aqui o edifício histórico que existe até hoje, né, que é o Paço da Liberdade, que antigamente era o Paço Municipal, né, que aqui já foi sede da prefeitura, sede de museus, né, se eu não me engano, do Museu Paranaense também. Mas enfim, aqui atualmente é o Paço da Liberdade. E aqui você vê que a praça tinha uma configuração um pouco diferente, né? Porque aqui na parte dos fundos, vou dar um zoom aqui. Na parte dos fundos desse edifício, onde hoje a gente tem ali algumas floriculturas, né, tem alguns cafés, alguma coisa ali no calçadão, na verdade existia aqui, né, um edifício aqui que meio que ajudava a cercar essa praça. E lateralmente aqui, ó, você vê que toda essa lateral direita aqui da foto era cercada por edificações, né? Então a praça era, digamos, bastante cercada, assim, né, por edifícios. E essa foto aqui é uma foto aérea de 1952, em que a resolução ela não está muito boa, mas é possível ver, não sei se vai dar para ver, né? Mas aqui, ó, tá a Praça Generoso Marques, aqui tá o Paço da Liberdade, e aqui lateralmente, aqui, ó, você vê que era cercado por edificações, tá? Então ainda não havia sido feita a abertura da rua, né? Que é essa Prefeito Moreira Garcês. Então, a configuração da praça ela era praticamente fechada desses lados aqui, né? É, E aqui tem essa foto aqui, ó. Opa, vou voltar aqui. É uma foto de 1916. Então você vê, é uma foto bem antiga, na verdade, né? Mas aqui dá para ver, né, o edifício histórico aqui. E lá no fundo você vê essas duas edificações que eu marquei com as setas vermelhas, que é onde eu acho que seria bem mais provável que tenha sido a sede do ferroviário, tá? Bom, esse edifício aqui na direita é um edifício famoso, é o Palacete Tigre Royal, que é um edifício que existe até hoje, ele está preservado, tá? Deixa eu passar aqui, ó, uma foto. Aqui, ó, esse edifício aqui, que ele existe ainda hoje na praça, né? Tem esses ornamentos aqui, essa parte central e tal, e até lá em cima tá escrito assim, Tigre Royal, tá? É um edifício que existe até hoje. Então você dá para ver que bem do lado desse edifício onde foi aberto a rua aqui, né, ó, a Prefeito João Moreira Garcês. Essa abertura aconteceu, se eu não me engano, em 1956, tá? Então aqui, ó, o Palacete Tigre Royal tá aqui, tá? Então as duas edificações foram as demolidas, tá? Aqui, né, só para comprovar essa abertura aqui, ó, que foi em 1956. Então aqui é uma obra avança, que é a ligação da Praça Generoso Marques com a rua Cerro Azul, né, que é a Barão do Cerro Azul ali. E então aqui, ó, se mostra esse alargamento, né? Mas o número, né, da Praça Generoso Marques 166, ela coincide ali muito provavelmente com um desses dois edifícios, tá? Bom, voltando aqui só para mostrar, né, os edifícios, a praça hoje. E aqui, né, quais são os elementos que me ajudam a comprovar? Então, aqui na direita tá o chamado Tigre Royal, tá? Que é o edifício que está preservado até hoje.
E quando você vai ver a numeração que ele tem ali, fica entre o número 134, né, que é a numeração menor está aqui do lado direito, e a numeração 152 está bem próxima aqui dessa parte esquerda do edifício, tá? Bem nessa portinha aqui, a numeração 152. Quando a gente começa a ver, analisar essas imagens, a gente percebe aqui, ó, que tem um letreiro, que era uma empresa chamada Feliciano Guimarães e Cia. Tá? Deixa eu ver se com o zoom aqui vocês conseguem. Acho que a resolução aqui ainda não tá boa. Mas eu tenho assim, tem, né, fotos com bastante qualidade e vários relatos também de pessoas que fazem os estudos históricos aí dessa região central de Curitiba, que confirmam, né, que aqui ficava essa firma Feliciano Guimarães e Cia. E quando você vai buscar anúncios, né, dessa época, eu consegui aqui, ó, os agentes gerais do estádio, Feliciano Guimarães e Cia, o endereço, né, Praça Generoso Marques, número 156. Então aqui é referente ao ano de 1934. Né? Então a numeração você vê que ela ainda é mantida, digamos assim, a numeração que você tinha antigamente, aí pelos anos de 1930, ela é a mesma que se mantém até hoje, né? Porque a numeração aqui do Palácio do Tigre Royal, né? Então, se aqui no final aqui é número 152, então a Feliciano aqui, Guimarães, ser número 156, é muito provável, né? É muito plausível. E aqui também é uma empresa, nesse prédio da esquerda, era uma empresa de papelaria Guimarães, que tinha a numeração 184, tá? E eu consegui esse resgate histórico aqui desse anúncio do ano de 1950. Então aparece aqui, ó. Eles estavam precisando de um tipógrafo lá, ó, para ser um encadernador, mas é papelaria Guimarães, Praça Generoso Marques 184, tá? Essa também é uma informação que é meio consenso aí de alguns historiadores, então, que ficava aqui nesse edifício, né? E a numeração que eu consegui comprovar aqui, número 184. Então é isso, assim, quando a gente pega a numeração, né, da sede do ferroviário número 166, então ela estaria entre esses dois edifícios, né? O Guimarães 156 e aqui a papelaria Guimarães número 184, tá? Então, ou seria, né, num desses edifícios. Então, eu não consigo dizer assim qual que seria, né? Mas entre esses dois edifícios. Só que, infelizmente, esses dois edifícios foram demolidos para abertura da rua, né? Então a gente não tem essa imagem deles hoje, né? Seguindo para uma outra sede, a sede administrativa, que aí já foi utilizada no final da década de 50, né? Então, muito provavelmente, quando houve a abertura lá da rua, aqueles edifícios foram demolidos e aí provavelmente o ferroviário teve que se mudar, né? Mas essa aqui é uma sede administrativa que ficava na rua 15 de novembro, número 52, no segundo andar. Então, aqui consegui um recorte de jornal da reunião do ferroviário. Até aqui, ó, ele escreve aqui, ó. Campeão do centenário na rua 15 de novembro, número 52. Eu vou dar um zoom aqui, ó. É uma reunião do Conselho Deliberativo, tá? Aqui, ó, campeão do centenário, rua 15 de novembro, 52, no segundo andar. Isso aqui em 1959, essa notícia. E a numeração, né, número 52, ela coincide aqui, ó, na rua 15 de novembro, nas quadras, né, entre a Ébano Pereira e a Alameda Doutor Muricy. Então fica bem nesse meio de quadra aqui, tá? É bem próximo ali onde a gente tem o Bar Triângulo, Bar Mignon, né? Que tem aquelas coberturas, tipo roxas ali, né? São bem características ali da rua 15 de novembro. Então, tá aqui, né, a foto atual do edifício. Então, muito provavelmente seria nesse edifício aqui centralizado. Então, você tem aqui, ó, aqui é o Bar Triângulo, o Bar Mignon acho que fica um pouquinho mais pra direita. Aqui você tem o Bob's, não sei se o Bob's continua lá, né? Mas aqui, ó, também os recortes de jornais, né, de 1958 e 1960, né, mostrando que essa sede ainda era utilizada. A sede administrativa, no 15 de novembro de 52, no segundo andar. E aqui também cito na rua 15 de novembro, reunião do Conselho Deliberativo. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, dá para ler certinho aqui. Tá? E aqui, também assim, quando a gente joga a numeração número 52, ela não dá, né? Eu não consigo encontrar essa numeração nos edifícios ali, né? Porque muitas vezes as lojas acabam tirando, acabam alterando, mas ela estaria mais ou menos dentro próximo a esse edifício.
E uma das coisas que eu acho que a hipótese acaba sendo reforçada de ter sido nesse edifício central da foto, é porque ficava no segundo andar. E aí também essa é uma maneira que eu usei, né, tanto no Britânia e no Palestra, para ajudar a identificar os edifícios. Porque quando você se refere, né, ao endereço do segundo andar, normalmente você significa que esse prédio tem 3 pavimentos, né? Então você se referencia, né? Ah, vamos supor aqui o Bob's. O Bob's está no térreo, beleza. Se ele tivesse aqui nesse andar, ele teria o Bob's no endereço 52 no primeiro andar, né? E aí, quando você diz segundo andar, significaria nesse andar de cima. Ou seja, tecnicamente seria no terceiro pavimento, né? E aí, quando você compara, né, qual a numeração e quais edifícios que tinham 3 andares, 3 pavimentos nessa quadra, na verdade seria só basicamente esse, né? Porque os outros edifícios aqui do lado só tinham esse primeiro andar aqui, né? Então, por isso que eu também acho que essa aqui ajuda a comprovar uma dessas teorias. Bom, essas foram as sedes sociais e sedes administrativas, agora partindo para os campos de treinamento e estádios, né? Então, o primeiro campo de treinamento, ele ficava ali onde hoje a gente tem o estádio Dorival Brito e Silva, tá? É, Isso aí a partir, primeiro, né, de relatos, né? Um relato bastante importante era o do Barbosinha, que o nome, né, oficial é João Maria Barbosa, que foi, inclusive, um jogador do Ferroviário lá pelos anos de 1944. E depois ele cuidou bastante da parte do acervo ali do museu que existia, né, na Kennedy, né? Para quem chegou a conhecer, né, tinha toda a parte de troféus, toda a parte de arquivos lá guardados, todos organizados e tal. E o Barbosinha era um desses caras que cuidava muito dessa área, né? Felizmente, depois que a sede social ali da Kennedy acabou passando por algumas transformações, acabou sendo, enfim, é, retirado dali, né, dos salões de baile ali, toda a parte do museu. Mas enfim, né, num desses relatos, né, ele falava, né, ó, o local desse campo ali onde é a Vila Capanema, o local só tinha trave, era um campo de treinamento, porque o Ferroviário jogava ou no campo do Atlético, ou no campo do Curitiba ou do Atlético, tá? Então, era um lugar que não tinha nada, né, era praticamente um descampado ali. Mas eu achei alguns relatos, algumas notícias aqui, né? Um jornal de 1932 dizendo que o campo de treinamentos fica à margem direita da Avenida Capanema, tá? Vou dar um zoom aqui na reportagem aqui, ó. Os treinos serão efetuados no campo do Clube Atlético Ferroviário, cito a margem direita do Capanema. Bom, a Avenida Capanema, essa aqui, ó, que atualmente ela tem o nome como a Avenida Presidente Afonso Camargo, tá? Ela é a avenida que passa bem em frente à rodoferroviária. Então, claro, quando você diz assim, a margem direita, né, da Avenida Capanema, depende para onde você está olhando, né? A margem direita né, em que sentido? Mas muito provavelmente, né, era olhando aqui, ó, no sentido, digamos assim, quem está aqui do centro, sentido bairro, né? Então, a margem direita seria mais ou menos onde você tem a área da rodoferroviária e aqui até o terreno aqui do atual Vila Capanema, tá? Aqui eu consegui um mapa de Curitiba, né, de 1930, só para ajudar a comprovar, né, o nome da avenida. Então, você tem aqui, ó, Avenida Capanema. É, Aqui você tem a demarcação dos rios, né? Você tem a marcação aqui ó, dos rios que passam ali por toda a região. Essa aqui, ó, a Fábrica Pinheiro, na verdade é a atual fábrica Swedish Match, né, que é a Fiat Lux. E o número 53 aqui era a antiga usina termoelétrica do Capanema, né, que foi bem famosa, assim, que era uma usina, né, a lenha, digamos, mas que ajudava a alimentar com energia elétrica aqui a cidade de Curitiba, tá? Então por isso que aparece essa demarcação no ano de 1930 ainda. Mas aqui aparece aqui até uma demarcação de loteamentos e tal, né? Mas muito provavelmente ainda não existia, né? Isso aqui era mais uma projeção. Mas basicamente aqui onde está esse círculo vermelho, é onde hoje a gente tem a Vila Capanema. E aqui onde ficava o 53 é a rodoferroviária, tá? Então aqui, ó, tem essa foto aérea de 1935 e dá para observar, né, que aqui era praticamente um descampado, né? Você não tinha construções, né? Então você só tem aqui a indicação aqui onde fica a rodoferroviária, aqui onde depois futuramente foi construído o viaduto do Colorado, aqui o viaduto do Capanema, aqui é a estação ferroviária e aqui é a Avenida Silva Jardim, tá?
Então, esse campo de treinamento era mais ou menos assim que era configurado aqui nos anos de 1930, 1940, tá? Então, não tinha nada, né? Era só um grande campo mesmo, um descampado. Aqui já notícias de 1933, mostrando aqui, né, alguns jogos, alguns treinos que aconteciam aqui, ó. Então, realizou-se no domingo último no campo do Clube Atlético Ferroviário, tá? É, essa, enfim, os jogos aqui, né? Acho que tinha aqui, ó. Eram jogos amadores, né? Mas que aconteciam ali no campo do Ferroviário em 1933. E aqui uma reportagem de 1941, um relato do União Cajuru, né? Que era um time da terceira divisão, mas que ele utilizava ali o campo para os seus jogos, né? E até aqui é uma reportagem dizendo que o União Cajuru é meio que uma contrapartida, né, para utilizar ali o campo do Ferroviário, poderia ajudar a cercar, né, o campo e tal. Então, seria mais ou menos um dos relatos aí de 1941. Bom, conforme, né, informou o Barbosinha, então o Ferroviário, né, antes de ter o seu estádio próprio, ele passou a utilizar os campos do Coritiba e do Atlético, né? O campo do Atlético eu vou falar mais quando eu for comentar sobre o Savoia, o Água Verde, né? Que eu acho que eles eram clubes mais próximos à região lá do Água Verde e utilizaram bastante o estádio do Atlético, né? A Arena da Baixada, né? O antigo Joaquim Américo. Aqui no Ferroviário, eu vou dar mais ênfase aqui ao estádio Belfort Duarte, né? Que é o antigo, que é o estádio do Coritiba, que é o atual Major Antônio Couto Pereira. Mas o Belfort Duarte, né? Foi um estádio bastante utilizado pelo Ferroviário, né? E o nome Belfort Duarte, ele foi dado em homenagem a um ex-jogador do América, do Rio de Janeiro, que foi um jogador e depois dirigente, assim, mas que ele foi um exemplo, digamos, de disciplina e lealdade dentro de campo, né? Tinha esses relatos de que ele, digamos, caso ele tenha feito uma falta ou, enfim, merecesse, né? Ele meio que se acusava, né? Se entregava. Então ele era esse jogador meio que exemplar, assim, de disciplina. Mas o estádio Belfort Duarte, ele foi inaugurado em 1932 e apenas em 1977 que você tem a alteração do nome para o atual, né, que é o Major Antônio Couto Pereira. Lembrando aqui, né, só fazendo um resgate histórico, que o Coritiba, né, antes de usar o estádio Belfort Duarte, utilizou o estádio Parque da Graciosa, né, que foi o seu primeiro estádio. Depois ele sai de lá e vem utilizar o estádio Belfort Duarte. Aqui, ó, uma foto aérea de 1935 mostrando já, né? Aqui, ó, você tem o Baldino do Amaral, aqui a Rua Mauá e aqui a Rua Amâncio Moro, tá? E aqui você já tem aqui, ó, em 1935, recém-inaugurado, né, o estádio, mas já tem o descampado aqui, ó, mostrando essa configuração do campo do Coritiba. E aqui uma reportagem de 1941 mostrando, né, um acordo em que tanto o Ferroviário quanto o Britânia iriam utilizar neste ano o estádio Belfort Duarte para mandar seus jogos, tá? Então tá aqui, ó. O novo campo do Clube Atlético Ferroviário, o acordo entre as duas diretorias, é, será né, ficou definido e resolvido que para o campeonato oficial da Federação Paranaense, o campo do Ferroviário passou a ser o estádio Belfort Duarte, tá? Então, os três clubes, né, o Coritiba, o Britânia e o Ferroviário vão utilizar o estádio Belfort Duarte, tá? Então, mostrando esses acordos aí antes do Ferroviário ter o seu estádio próprio. Aqui já é uma foto aérea de 1952, já parece uma resolução melhor, né? Mas dá para ver aqui, ó, exatamente o formato aqui do estádio, né? A configuração aqui, uma arquibancada também menorzinha aqui. Mas aqui você vê que já começa a ter uma urbanização um pouco maior, né? No entorno aqui. Aqui é a foto de 1933, né? Então também logo após a inauguração aqui. Né? Você vê aqui, ó, dá para ver exatamente o campo, o entorno aqui, né? A pequena arquibancada aqui, que essa aqui é onde hoje está as arquibancadas sociais do Coritiba. E aqui, né, como é que era o entorno da região, né? Então, 1932 tava bem vazio ainda, né? 33, na verdade, essa foto. E aqui é uma foto já da década de 50, né? Então, você já vê aqui um estádio já bem ocupado, né? Com bastante gente assistindo. E aqui em volta ainda com bastante árvores, né? Os pinheiros. Aqui parece mais pinos, né? Pinos ou pinheiros, enfim.
mas estão cercando aqui toda a volta do estádio. Aqui as notícias, né, da inauguração. Então, a inauguração ocorreu no dia 20 de novembro de 1932, com o jogo principal, né, ocorrido entre o Coritiba e o América do Rio de Janeiro, né, que era o campeão carioca de 1932, e que o América, né, era o time do Belfort Duarte, né, do jogador. O resultado aqui foi 4-2 para o Coritiba, né? Então teve várias festividades, né? Inclusive teve jogos no dia anterior e tal, mas no dia da inauguração também aconteceram jogos. E aqui, né, puxando um pouco a sardinha pro nosso lado aqui, mas no dia da inauguração, né, teve um jogo bem importante aí que aconteceu às 14h40, né, antes do jogo principal, que foi o jogo que aconteceu, uma partida preliminar, né, entre o Britânia e o Ferroviário. Então, o Britânia, naquela ocasião, ganhou de 2-1 do Ferroviário, mas os jornais, né, relatavam que foi uma partida esplêndida aí. Tá, então aqui, ó, tem um recorte de jornal de 1932, mostrando aqui, ó, o jogo preliminar das equipes do Britânia Esporte Clube com o Clube Atlético Ferroviário, tá? E o jogo que teve início às 14h40. É interessante, né, só observar, né, que o Britânia, o pessoal do Ferroviário, né, tinha feito a cisão com o Britânia, né, em 1930, e aí em 32 eles já fizeram essa partida aí. E aqui uma reportagem aqui, né, daí já do dia do jogo principal, né, que foi o Coritiba contra o América do Rio, mostrando aqui, ó, a imponente inauguração do estádio Belfort Duarte, no placar de 4-2 para o Coritiba. Então é isso, aí seguindo, né, para o seu estádio próprio, o Ferroviário, então, para o estádio Dorival Brito e Silva, né, a nossa atual Vila Capanema. O estádio, então, foi inaugurado no dia 23 de janeiro de 1947 e foi chamado ali como Colosso da Vila Capanema, né? E para os padrões da época, era realmente um estádio com dimensões, né, com capacidade de público muito grande e também, né, super moderno para a época, né? Então foi um estádio assim bastante revolucionário. Para vocês terem ideia, né, foi o terceiro maior estádio do país na época. Então ele só perdia apenas para São Januário, no Rio de Janeiro, e para o Pacaembu, em São Paulo, né? Então, porra, na época era realmente algo bastante extraordinário, né? O maior estádio aqui de Curitiba, o maior estádio do sul do Brasil também, né? Então ele teve essa importância. E, além do estádio, né, você tinha todo um complexo em volta, né? Porque você tinha concha acústica, a parte de piscinas olímpicas, pista de atletismo, quadras de basquete, vôlei, ciclismo, enfim. Então era assim, um grande complexo esportivo mesmo, né? E as obras iniciaram em 1943 e foi finalizada em 1947, né? Lembrando que, né, esse estádio foi o que foi utilizado para a Copa do Mundo de 1950. Bom, só para trazer um contexto histórico, né? A ideia de se construir um estádio próprio do Ferroviário surge lá no início dos anos 40 e foi encabeçada pelo Reinaldo Tá, né, que fazia parte ali da construtora Irmãos Tá, e teve o aval, né, que foi bastante importante isso, o aval do superintendente, né, da Rede Viação Paraná Santa Catarina, que era o Dorival Brito e Silva, né? Então o superintendente que depois dá o nome ao estádio. Esse projeto aqui foi projeto de um arquiteto chamado Rubens Meister, que era muito jovem na época, né? Se eu não me engano, ele era ainda próximo dos seus 20 e poucos anos ali, mas ele trabalhava dentro da construtora Irmãos Tá. Então, apesar de jovem, né, ele foi um arquiteto ali responsável, e depois ele projetou também os edifícios, talvez os edifícios talvez mais emblemáticos aí da cidade de Curitiba, né? Tanto quanto o Teatro Guaíra, a Rodoferroviária, o Centro Politécnico, né? E também entre outros, hein? Então, foi um arquiteto bastante importante ali, mas ele era bastante jovem, né? Por isso que às vezes ele não aparece em alguns relatos ou nas suas biografias. O primeiro jogo, né, que foi realizado ali, o primeiro jogo oficial, foi entre o Ferroviário e o Fluminense do Rio de Janeiro, né? Que era o atual campeão carioca lá. Então, o Ferroviário acabou perdendo por 5-1. Aqui tem uma foto histórica que é de 1952, mostrando aqui o estádio, né? Toda a construção aqui, né? Recém-inaugurada. Aqui a parte das piscinas, aqui onde existiam quadras de, de, de basquete, de futebol, acho que de salão, né? Canchas de areia, enfim. Todo esse complexo que existia.
Aqui, ó, você vê que não existia ainda a rodoferroviária, né? Mas aqui já existia os pátios de trem, as oficinas de trem que existem até hoje, né? Aqui a Fiat Lux também já estava instalada aqui. E aqui em volta, aqui, ó, todas essas casinhas aqui, ó, que eram as casinhas dos ferroviários, né? Do pessoal que trabalhava na rede ferroviária. Então, todas essas casas aqui, né, ó, você vê que tinha bastante, né? Bastante ocupação. E todos esses vagões aqui, trilhos de trem também. Bom, por que chamava Vila Capanema, né? Então, o bairro do Capanema, que é o atual Jardim Botânico, fazia parte da antiga chácara do Guilherme Schuch. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas o Guilherme que era conhecido como o Barão de Capanema, tá? E ele foi um cidadão que chegou aqui em Curitiba em 1870 para instalar a rede de telégrafo, tá? E ele era um cientista, assim, também um amante da natureza. E muitos relatos da época, né, descreviam essa propriedade como um grande jardim botânico, né? Porque ele cultivava, né, muitas espécies de plantas, pomares, plantas exóticas, assim, né? Então, até tem um relato de uma visita, né, do Dom Pedro, do imperador, né, Dom Pedro II, quando veio aqui para Curitiba, em maio de 1888, e ele visitou, então, a propriedade do Barão de Capanema, e aí ele descreveu, né? Muito bem plantada, e possuía 14 variedades de peras, 70 de maçãs, dálias, azaleias, choupos da Itália, abóboras monstruosas, e que há de ser um estabelecimento importante para a aclimatação, pois constrói uma estufa. Voltei com um belíssimo luar e céu admirável. Ao chegar à chácara do Capanema, fazia frio. Disse-me ele, 8,5 graus. Então você vê que o Dom Pedro aqui veio e deu uma sofrida aqui com as temperaturas, né, de 8,5 graus ali. Mas, enfim, então esse era o Barão de Capanema, que era, digamos, o grande proprietário dessa época, né? E aí, nessas coincidências, né, bem exatamente onde ele cultivava todas essas peças, né, espécies de plantas, anos depois esse bairro se tornou Jardim Botânico, né? Em virtude lá da instalação do próprio Jardim Botânico numa área um pouco mais afastada, né? Mas aqui, ó, consegui relatos dos jornais aqui, ó, né, descrevendo a inauguração, né? Então, que aconteceu em 23 de janeiro de 1947, tá? Então, na noite de hoje será entregue à nossa cidade a maior realização dos nossos esportistas, o estádio Durival Brito e Silva. De parabéns o Ferroviário, né? A maior praça de esportes do sul do Brasil, comparecem hoje os milhares de esportistas paranaenses. Caravanas do interior vieram para assistir o festejo inaugural do Colosso da Vila Capanema. Tudo lá era alegria e satisfação em face à grande obra. Tá? Aqui já o Jornal da Tarde, né? Relato da inauguração do dia de ontem. Um estado, coé, né? Que não sei como é que era essa tradução aqui do português, mas o orgulho, né? Orgulho de todos aqueles que vivem e trabalham à sombra dos pinheirais, né? Esse é um termo que eu achei bonito aqui, ó. Trabalham às sombras dos pinheirais. Enfim, mas aqui é um espetáculo, inauguração do Dorival Brito Silva, cerimônia de inauguração, aqui é o jogo com o Fluminense, enfim. Então, tá aqui, né, mostrando a importância que foi essa inauguração na época. Aqui, ó, um espetáculo inesquecível inaugurado ontem, as sonoridades altamente expressivas do Dorival Brito. Aqui tem umas fotos aqui, né? Esse aqui é da Gazeta do Povo, relatando a inauguração do dia de ontem. As fotos não estão com uma grande resolução aqui, né? Mas aqui dá para ver, ó, a reta do relógio. Aqui algumas festividades, os clubes que estavam em campo, né? Do Fluminense e do Ferroviário. Aqui, né, as placas que existem até hoje lá na Vila Capanema, então quem for ali nas arquibancadas sociais dá para ver. Então aqui, ó, essa aqui é uma homenagem aqui, né, da CEP aqui, ó, as esportivas de Curitiba, estádio louva, né, o General Dorival Brito Silva, Curitiba, 23 de janeiro de 47. E aqui a placa também de inauguração aqui, né, inaugurada em 47. Diretor da rede Dorival Brito e Silva. E aqui, ó, construtoras Irmãos Tá. Tá? Bom, aqui tem essa foto histórica, né, de 1950, mostrando aqui o nosso portal aqui bem histórico, né, do estádio aqui, ó, Dorival Brito Silva. Enfim, esse é
o acesso histórico, né, que continua até hoje preservado. Aqui fotos de 1947, então logo é, próximo da inauguração, né? Você vê que o campo aqui acho que parece que está sendo finalizado, aterrado aqui, né? Mas as arquibancadas novinhas aqui, né? As arquibancadas sociais aqui, ó. Né? Então, é bem bonita essa foto aqui. Eu achei curioso que tem alguma edificação aqui, ó, meio arredondada aqui. Não sei se era uma cabine, alguma coisa, mas que já não tem hoje, né? Mas enfim, então fotos bem antigas aqui. Essa foto de 1948, mostrando aqui também, né, logo após a inauguração, mas você vê que o entorno aqui era completo nada, né? Você tem aqui a reta do relógio, arquibancada social, aqui atrás você tem a concha acústica, aqui as quadras aqui de outros esportes, né? E aqui, ó, onde passa o Rio Belém, né? Que depois aqui vai ser construído o viaduto do Colorado. Aqui você tem a fábrica, aqui você tem as oficinas ali, né, da rede ferroviária. E aqui a construção de algumas casas aqui dos trabalhadores da rede também, tá? Então, bem interessante também essa foto, né? E olha aqui, né? Essa aqui é a Engenheiro Rebouças, né? Então, não tinha nada aqui ainda, né? Aqui uma foto aérea também, né? De 1950, mostrando aqui essas canchas, né? Que existiam na parte de trás aqui. Aqui a concha acústica. E aqui as arquibancadas de madeira, né? Que foram construídas de maneira provisória aqui, né? Eu não tenho certeza aqui se na Copa do Mundo elas foram instaladas, mas eu acho que sim, tá? Mas, enfim, aqui dá pra ver que era um momento que estava tendo jogo, né? Você já tem a ocupação aqui do estádio. Aqui uma outra foto também, eu não tenho a data precisa disso aqui, né? Mas dá pra ver ali a reta do relógio, né? Então tá aqui o nosso histórico relógio ali, que ele tem a sua data, né, de fabricação em 1884. Então tá aqui essa nossa reta histórica ali. E ao fundo aqui dá pra ver lá atrás lá, que é a parte é o prédio do convento, né, onde hoje fica bem próximo ali ao Hospital Cajuru. Então, tá aqui, ó, dá pra ver lá as construções. Acho que o Colégio Bom Jesus ali também, né, fica meio que na parte de trás ali. Então, mas é uma foto bastante histórica aqui também. E, né, e como era o sistema de iluminação na época aqui, ó. Aqui já os relatos da Copa do Mundo, né? Então, durante a Copa de 50, a Vila Capanema recebeu 2 jogos, né? No dia 25 de junho de 1950, Espanha 3, Estados Unidos 1. E no dia 29/6 de 1950, foi o Paraguai 2, Suécia 2, tá? Então, foi o primeiro estádio aqui na cidade de Curitiba, né, a sediar a Copa do Mundo, né? Que depois voltou só lá em 2014 e que foi na Arena da Baixada, né? Mas enfim, então quando a gente faz esse resgate histórico, né, vê a importância que esse estádio tinha dentro do cenário nacional, né, porque era um estádio bastante importante. Aqui o relato do jogo, né, a Espanha teve que lutar muito para vencer os Estados Unidos por 3-1. E aqui os paraguaios mereciam sorte maior, né, Paraguai contra a Suécia. E aqui também os suecos, né, brilharam aqui, ó, um espetáculo soberbo de ótimo futebol, tivemos na quinta no Colosso, né, o Colosso da Vila Capanema. Então tá aí, ó, as reportagens da Copa do Mundo. Essa aqui é uma foto também aqui, ó, da década de 1950, né? Mostrando aqui, ó, a seleção dos Estados Unidos, né? Então, legal, aqui a nossa reta do relógio lá. E aqui os Estados Unidos, né? Com seu uniforme aqui, ó. E depois até o Paraná acho que chegou a fazer, né? Algumas camisetas em homenagem dos times que jogaram aqui em 1950. Bom, aqui uma outra foto também de 59, né? Os fundos aqui, o moinho Anaconda, né? Pô, sendo construído ainda, né? Então, na década aí de 50. E aqui a quantidade de casas, né? Dos ferroviários aqui, ó, que ficava aqui na parte dos fundos, né? E aqui dá pra ver até alguns carros aqui, ó, participando aqui do estádio. Mas aqui as arquibancadas, né, de madeira. Então tá aí, ó, mais uma foto histórica também. Aqui, ó, o ano de 69, encontrei as reformas da piscina. Então, para quem já foi, já conheceu lá, né, as piscinas aqui, ó, na parte dos fundos, aqui acho que estavam sendo construídas as piscinas infanto-juvenil aqui, ó. Piscinas infanto-juvenil e infantil. Aqui são as piscinas menores ali, com umas formas mais orgânicas, né? Mas aqui, ó, você vê, ó, a folha Boca Negra, né? Então, 1969 é o ferroviário aqui, ó.
tá? Então tá aqui, esse era o símbolo canibal, né, digamos assim. E então é isso. Deixa eu ver se tem mais. Ah, aqui tem uma. Não, acho que era isso aí. Aqui, no entorno da Vila Capanema, eu trouxe algumas informações que eu acho que são relevantes, assim, né? A primeira, que é a seguinte: a primeira escola de samba oficial de Curitiba, ela foi a chamada A Colorado, tá? E ela nasceu bem do lado do estádio aqui em 1946, tá? Na verdade, ficava aqui bem onde os Moinhos Anaconda, tá? Porque ali nessa região aqui era chamada como a antiga Vila Tassi, tá? Que acabou sendo extinta ali em 1949 para a construção do moinho. Mas era bem nessa região aqui, né? Bem próximo onde hoje a gente tem o viaduto do Capanema ali também, é que os sambistas se reuniam e começaram ali a tocar os instrumentos, né? E aí, a partir disso, é que a escola é fundada por um cidadão chamado Ismael Cordeiro, né? O chamado Maé da Cuíca. Então ele é um personagem bastante emblemático aí, porque ele, né, é uma das origens aí das escolas, né, do samba em Curitiba, das escolas de samba, e desse reduto ali do samba que tem as suas origens. E o curioso é que o próprio Maé Cuíca, né, o Ismael Cordeiro, ele foi um jogador do Ferroviário, né? Ele atuava ali no meio-campo e na lateral. Então, é legal ter esse vínculo, né, com o clube ferroviário. E também vale ressaltar, né, que a própria casa do Maé Cuíca, ela existe ainda, né? Ela tá meio aos pedaços ali, mas ela fica bem na rua Pedro Araújo Franco, então, que é a rua que passa lateralmente aqui a Vila Capanema. E que é a casa do Maecuíca, aqui, ó, bem próxima à esquina com a Engenheiro Rebouças, tá? Então, pô, eu consegui também, assim, felizmente consegui esse resgate histórico aqui, uma foto de 1953, então, da esquerda para a direita aqui, né, tá o Ismael Cordeiro, que é esse cidadão aqui, ó, de pé, com a faixa de campeão do centenário de 1953, tá? E aqui do lado tá o Isauro e o Nelsinho, né? Então, todos aqui com a faixa de campeão, campeão do centenário da emancipação política do Paraná. E achei importante encontrar essa foto, porque nos relatos dos jornais, quando você pesquisa sobre a escalação, o nome dele não aparece, né? Então, muito provavelmente ele estava como reserva, né, naquele ano ali. Então, infelizmente, não aparecia. Mas aqui tem essa foto histórica aqui desse registro aqui. E a casa do Maiacuíca, que aqui, ó, fica na rua Pedro de Araújo Franco, número 23 ou 25. Então, ela é uma casa de madeira que está bem caindo aos pedaços aqui. Mas é essa casa onde morava, então, o Maé Cuíca. Então, quando a gente faz esse resgate histórico, né, do samba aí, a escola de samba tem esse vínculo, né, com o ferroviário, né, tanto que o nome da escola é A Colorado, né, que era um dos apelidos do ferroviário, e aí tinha essa relação. E o próprio até a escola de samba, em alguns jogos, ajudou lá, né, o Colorado a iniciar esses batuques ali no estádio, né. Essa aqui é uma foto da década de 30, da Avenida Capanema, que é a atual, né, Presidente Afonso Camargo. Então, bem aqui era muito provavelmente que ficava a Vila Tassi, tá? Porque é onde a gente tem onde ficava aqui o Moinho Anaconda, né? Então tá aqui, ó, a foto atual da Presidente Afonso Camargo. Então aqui, ó, onde tá o Moinho Anaconda é bem onde estavam essas casas aqui, ó, da Vila Tassi. E uma das características, né, que mostra que era realmente a foto desse mesmo lugar aqui, ó, que tem esse muro do convento aqui, é o mesmo muro que aparece aqui, ó, na direita, tá? Então, dá pra ver que é esse eixo aqui, onde passava o trem, é onde hoje passa a canaleta do expresso, né, dos biarticulados. Então, legal ter esse resgate aqui de poucos registros, né, que tem dessa Vila Tássia aí. E aqui, ó, a Escola de Samba Colorada, né, mostrando esses recortes de jornais, aqui, ó, em 1953, a Escola de Samba Colorado, é, o comparecimento de todos os outros no estádio Durival Brito e Silva, tá? A rapaziada deverá, como é que é? Não sei o que que é, a ressentar, não sei, afiada domingo na ocasião da peleja entre Ferroviário e Atlético. Estou mostrando aqui, ó, que a escola de samba já em 53 já estava lá incentivando o clube ferroviário, tá? Aqui, ó, incentivar a torcida, movimenta-se a escola de samba, aqui, ó, no estádio Durival Brito e Silva, tá? Então, legal aqui também que já tinha essa relação, né? E hoje que a gente tem, né, enfim, a Fúria lá que faz todos os batuques também, então essas origens dos batuques dentro do estádio. E outra coisa também que eu acho que vale ressaltar no entorno ali, que são a casa dos ferroviários, né? Então, a extinta rede
Ferroviária Federal, várias casas aqui foram construídas, né, para abrigar, né, os funcionários e suas famílias. Então, eles ficavam próximos aqui aos trilhos do trem. Então, muitas famílias dos ferroviários moravam aqui no entorno do estádio, né? E, e muitos desses funcionários eram jogadores, né? Que eram jogadores do Ferroviário, porque tinha essa relação de que muitos jogadores, quando eles eram contratados, eles ganhavam um emprego na rede, né? Então era uma forma de dar benefícios ali e ter uma equipe também mais competitiva, né? Então isso foi bastante importante, assim, né? Porque os funcionários da rede também jogavam ali, né? Eu acho que vale só um pequeno resgate histórico, porque isso aparece em alguns livros de história da cidade de Curitiba, né? Em que falam, né, a importância desse patrocínio, digamos, da rede ferroviária com o clube, né? Com o time de futebol. E os clubes, por exemplo, o Coritiba, né? Ele tinha as famílias ali bastante tradicionais e bastante, né, europeias, alemãs e tal. Elas tinham essa importância econômica, né? Então faziam parte da elite econômica da cidade de Curitiba, então conseguiam também manter as suas famílias tradicionais, né? E muitos jogadores ali importantes. E o Atlético Paranaense, ele tinha muita importância no cenário político, então grande parte da elite política do Paraná, de Curitiba principalmente, fazia parte do Atlético. Então muitos dos jogadores também conseguiam empregos dentro da política e tal, né? Então cada clube usava um pouco dos seus artifícios ali, né, para conseguir atrair jogadores e tal. Mas grande parte dos ferroviários ali eram muitas vezes de pessoas um pouco mais humildes, né? Não faziam parte das famílias tradicionais e tal. Então, mas tem esse aspecto histórico aí bastante importante também, né? E também com a origem aí também a importância, né, de abertura, principalmente para jogadores negros, né? Então, porque muitas vezes era chamado, né, os negrinhos da vila, né, de um tom pejorativo na época, mas que toda a população muitas vezes menos favorecida tinha esse lugar ali dentro também da Vila Capanema, né? Tanto o Ferroviário quanto parte do Britânia, né? O Britânia também teve essa importância histórica e simbólica. Aqui, essas casas dos ferroviários, né? Então, se eu não me engano, acho que hoje só tem mais 5 casas que foram preservadas aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que a maioria estão ali na rua Engenheiro Rebouças, né? Então, você vai ver ali que são essas casinhas meio padronizadas ainda de alvenaria, que até tem o símbolo aqui da rede ferroviária, né? Muitas vezes aqui na entrada das casas. E aqui você vê essa foto histórica, né, para ver a quantidade de casas que tinham aqui, né? Essas casas já de madeiras aqui, né? Então, claro, tinha as casas de madeira, as casas de alvenaria, né, conforme os seus cargos também, né? Mas você vê que isso aqui era tudo ocupado, né? Aqui passa o rio aqui, né? Então, onde hoje a gente tem a ponte ali que vai até a sede da Fúria, né? Essa caixa d'água torta aqui, que ficou durante anos ali, né? Infelizmente ela foi demolida, mas era quase que um cartão postal ali da época. E aqui no fundo dá para ver aqui as arquibancadas sociais aqui do estádio Dorival Brito e Silva, tá? Essa foto aqui provavelmente já é da década de 80, mas você vê a grande quantidade de casas, né, que existiam e que ocupava aqui na região. Então é esse aqui, ó. Esse é o mapa final aqui do ferroviário. Então, né, apresentei para vocês aqui as sedes administrativas, os estádios, campos de treinamento e a importância também em volta do estádio, tá? Então tá aqui na legenda aqui, ó, as demarcações de todos os endereços, né? E então tá aí, caso você queira visitar também, acho que vale a pena o passeio aí, para você entender por onde circulou, né, o Clube Atlético Ferroviário e onde foram suas sedes e seus locais historicamente importantes. Beleza? Então, pessoal, então agradeço você que acompanhou até aqui. Volto né, a lembrar vocês aí que caso você tenha alguma informação complementar, relatos, fotos históricas, enfim, qualquer coisa que você acha que pode contribuir aqui com a pesquisa do Mapa Paranista, por favor, entre em contato aqui, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, no no @Mapa Paranista, e também no e-mail, né, mapaparanista@gmail.com, beleza? Então é isso, meu nome é Kazuma Oski, agradeço vocês aí por estarem nesses episódios e aguardo o contato de vocês, beleza? No próximo episódio eu vou falar do próximo clube que é o Colorado, beleza, galera? Então valeu, um grande abraço e até a próxima.